Os irmãos que estão andando comigo já ouviram essa história, mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Tem alguém aqui que não ouviu a história do cavalo crente ainda? Levanta a mão se você não ouviu a história do cavalo crente. Olha aí, voto vencido de novo, Bernardo. Você está vendo? Você vai ouvir essa história muito ainda, meu irmão. A gente estava compartilhando essa história, essa é uma história porque... Sabe quando eu escutei essa história, sabe o que eu lembrei? Da nossa igreja, porque nós somos uma igreja viva, amém? Uma igreja viva, ela fala amém, glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. E aí, a história do cavalo crente é o seguinte: filho, você gosta de andar de cavalo? Olha aí, é bom demais andar de cavalo. Eu andei uma vez para nunca mais na minha vida, porque eu quase que ia caindo, meu Deus do céu. E aí, a história do cavalo crente é o seguinte: um irmão chegou e falou assim: olha, tem um cavalo na minha chácara que é crente. Eu, cavalo crente, como que é isso? Ele falou, mas vamos ver. Ele chegou lá na chácara, tinha um monte de cavalo. Aí naquele cavalo tem um monte de cavalo ali. Ele falou, esse aqui é o cavalo crente. Ele falou, mas como assim? Por que esse é o cavalo crente? Todos os cavalos são iguais. Ele falou, é porque é o seguinte: quando você fala glória a Deus, ele começa a correr. Glória a Deus, ele vai com força, começa a correr. E quando você fala amém, ele para. Por isso que ele é crente. Eu falei, então tá bom, eu sou crente, ele é crente, tá todo mundo crente, então vamos embora. Aí montou no cavalo e começou, glória a Deus. Aí glória a Deus faz o que o cavalo? Corre. Amém, ele faz o quê? Então ele começou, glória a Deus. Aí você sabe que quando você está andando um cavalo rápido, aí começa a bater o vento, a brisa no rosto, assim, você parece na liberdade, aquela coisa boa, né? Aí o vento batendo no rosto, ele, glória a Deus. E o cavalo mais rápido, glória a Deus, glória a Deus. Aí de repente ele viu um abismo. Aí ele viu lá um abismo e começou a puxar a rédea e nada do cavalo parar. Porque o cavalo para com... Aí ele nada do cavalo parar e falando, para, pelo amor de Deus, para. Aí estava chegando perto do abismo, ele lembrou. Ele falou, amém. Aí o cavalo foi parando. Parou na brechinha do abismo. Sabe quando aquelas pedrinhas caem assim, de filme? Você já viu isso, né? Aí, amém, aí parou. Aí ele, ufa, glória a Deus. Aí o cavalo foi embora. Deixa eu te falar uma coisa, você pode falar amém, glória a Deus, com liberdade aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu antes de ser cristão, além de não ser cristão, eu não acreditava no Deus que a gente serve hoje. E era muito interessante porque eu sempre buscava por sonhos. Nós somos movidos por realização e significado. Nós buscamos por propósito o tempo todo. E é muito interessante porque eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? O Vitor foi lá em Recife esses dias atrás. Ele foi lá no futebolzinho comigo. Ele viu lá a qualidade, né? Mas chegando lá naquele momento, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas aquele sonho era um sonho muito real que eu cheguei a jogar até os meus 17 anos. E até que eu parei de jogar por causa dos estudos. Mas era um sonho muito claro no meu coração. Eu tinha um sonho, esse desejo. E aí eu comecei a perceber que eu sempre buscava por algo. Você já percebeu que nós sempre estamos buscando por algo? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você tem um carro, aí você quer um carro do ano. Aí você conquista aquele carro do ano, glória a Deus. Você conquista aquele carro, aleluia. Aí depois você conquista aquele carro do ano daqui a 3 anos. O que é que você quer? Aquele mesmo carro? Você quer outro carro, verdade ou não é? Porque nós sempre estamos buscando por algo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só encontra o real propósito quando Jesus te encontra. Antes de qualquer sonho que você possa ter, Jesus, Deus, sonhou com você. Eu acho interessante porque o sonho de Deus é a nossa vida, irmãos. Deus, ele tem um sonho desde o princípio e o sonho é relacionamento. Deus, ele ama relacionar. Ele nos criou por esse propósito. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, 26 fala o quê? Deus criou para nós sermos imagem e semelhança dele, para expressarmos domínio. Porque Deus, ele quis nos criar para relacionarmos com ele. Você sabe, existia uma frase que me marcou muito quando eu era novo convertido, que falava assim: existe um vazio no seu coração que só pode ser preenchido pelo tamanho exato da presença de Deus. E sabe, aquilo me marcou tão profundo, porque eu buscava tanto, em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas situações, preencher o vazio do meu coração. E deixa eu te falar, eu conseguia por algumas horas. Alguns momentos assim eu sentia preenchido. Mas daqui a pouco, quando acabava aquele negócio que eu tentei preencher, parava. Já não existia mais. E eu tentava preencher por outra coisa, passava alguns minutos, algumas horas, alguns dias, acabava. Sendo que eu quero te falar, a partir do momento que eu aceitei Jesus, esse vazio foi preenchido por completo. E é assim na sua vida também, meu irmão.
Existe um vazio no seu coração que só pode ser preenchido pelo tamanho exato de Deus. E quando ele entra, ele busca por uma coisa. Fala assim comigo: relacionamento. Deus ama relacionar. E é muito interessante porque quando nós falamos de relacionamento, nós falamos, não, relacionamento eu sei. Mas como que nós nos relacionamos com Deus? Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você fez para nascer pecador? Você nasceu. Você nasceu. Você já viu uma criança de 1 ano, 2 anos fazendo birra? Mas por que ensinou ela a fazer isso, pelo amor de Deus? Ninguém. Você simplesmente nasceu e você nasceu pecador. Você percebe? Sendo que eu parei para analisar isso e eu comecei a perceber, para comigo, e o que é que nós fazemos para sermos justos? Para nós sermos pecadores, nós não fizemos nada. E por que por muitas vezes nós tentamos fazer coisas para sermos justos? A única coisa que nós temos que fazer é crer na justiça dele. Porque quando nós cremos na justiça que ele é justo, e por ele ser justo, ele nos justificou, nós só descansamos e recebemos essa justiça. Nós não tentamos fazer isso com o nosso esforço próprio, nós começamos a descansar nessa justiça dele. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Quando eu menos fiz, Deus fez. Sabe por quê? Porque não tem como duas pessoas trabalhar. Ou ele trabalha ou você trabalha, meu irmão. Sabe por quê? Por muitas vezes você está cansado na sua igreja local. Porque você tem trabalhado demais. Você tem trabalhado muito, você tem feito muita coisa. Eu quero te falar, para de fazer e deixa que Deus faça. Deixa ele fazer, a justiça é dele. Eu amo a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 5. A palavra de Deus, ela é viva. Eu estava falando ontem para os irmãos lá no Radicais Livres, que eu amo os detalhes da palavra de Deus. E vê o que a palavra de Deus fala em Romanos 5. Presta atenção. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Uma só ofensa, Adão pecou. Por conta do pecado de um, todos se tornaram pecadores. Meu Deus, que injustiça. Você concorda comigo? É injusto ou não é? Injustiça. Por o pecado de um, todos os homens foram condenados. Assim também, a Bíblia fala, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aí vê o que o verso 19 de Romanos 5 fala. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Eu quero te falar, o que é maior? A desobediência de Adão ou a justiça de Cristo? É muito maior, meu irmão, a justiça de Cristo, que foi consumida na cruz do Calvário, que foi decretada. Jesus falou assim, está consumado, está finalizado, não existe mais uma vírgula, é um ponto. Eu quero te falar por que nós colocamos vírgula o tempo todo, onde Jesus colocou um ponto. Ele falou assim, está consumado, já está resolvido. Eu quero te falar, eu já te fiz justificado, justiça. Quando Deus olha para você, Ele não olha mais um pecador, Felipe. Ele não olha mais alguém que é cheio de pecado, sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele não olha você, Ele olha Cristo em você. E eu quero te falar, quando Cristo é em você, é justo. Você já teve a experiência de comprar na Casas Bahia uma televisão de 25 prestações? Você vai lá, aquela coisa, chega na Casas Bahia, quer uma televisão 50 polegadas, aleluia. Vai lá, passa em 70 mil prestações. Você passa em 14 prestações, 14, sem juros. Promoção. Aí chega lá nessa prestação, uma dificuldade de pagar essas prestações. Mas não acontece com os irmãos aqui de BH não, que todo mundo é próspero, amém? Mas vamos dizer que aconteceu um dia. Aí chegou lá, você pagou com muito suor as 14 prestações. Na 15ª prestação, que não existe, você está lá na sua casa, chega um irmão. Bom dia, senhor, bom dia. Quem é? É da Casa Bahia. Ai de reto, Satanás, né? Você já fala logo, né? Casa Bahia, por quê? Não, eu vim cobrar a prestação da televisão. Você fala, não, eu paguei as 14 prestações, já está tudo pago. Você chega aqui e esfrega na cara do cara. Você fala assim, olha, não tem mais dívida. Quero te falar, por muitas vezes o diabo e a própria obra vem te consumir ao ponto de bater na tua porta e dizer assim, olha, cadê?
Você tem que esfregar a prestação na cara dessas pessoas, na cara do diabo, e falar assim: já está tudo pago pelo sangue do Cordeiro. Já foi tudo pago porque Ele fez a obra. Nós não somos o dono da obra, o dono da obra é o próprio Deus. E porque nós somos justificados, nós somos livres, nós temos livre acesso para relacionar com Ele. Quando você está no seu quarto, você fala: ah, papai, você começa a se relacionar com Ele. Nós precisamos ser uma geração que tem voltado à intimidade, ao lugar secreto. Eu quero te falar, quando eu estava escrevendo esse livro, Porta Fechada e Céu Aberto, eu escrevi esse livro em uma semana. E foi uma das experiências mais loucas que eu já tive com Jesus. Minha esposa dormia, minha esposa dorme muito cedo, ela dormia mais ou menos às 9h30, eu estava na frente do computador. E ela acorda muito cedo também, ela acordava às 6 horas para ir trabalhar, e eu estava na frente do computador, chorando, em lágrimas, eu e o Pai. Eu quero te falar diante de Deus, várias noites foram assim. Sabe, eu descobri um prazer que eu já sabia, já tinha ouvido falar sobre ele, mas eu descobri o prazer no lugar secreto. Sabe por quê? Por muitas vezes nós temos uma geração imatura, uma geração que por muitas vezes tem se levantado porque não tem tido intimidade relacional com Deus. Irmãos, isso é uma pena. Eu tenho vivido algo sobrenatural ali em Recife com os irmãos lá dos jovens, e é muito interessante porque tem se levantado uma geração que tem paixão pela vida de Deus. Como o pastor Zemar acabou de falar, o evangelho ainda tem funcionado de maneira efetiva, clara. E eu quero te falar sobre isso agora. Você sabe que você é justo, amém? É justificado pelo sangue do Cordeiro, mas essa justiça te traz um bônus, o relacionamento com o seu Pai. Você precisa relacionar com Ele. E ver o que o Senhor me falou através desse livro. A palavra de Deus. Alguém aqui já teve alguma experiência sobre arco e flecha? Brincar com arco e flecha? Ou seja, alguém aqui já brincou de arco e flecha? Não? Eu já fui campeão pernambucano de arco e flecha. Participei do brasileiro ano passado. Fui vice-campeão. Brincadeira. Nunca nem toquei no arco e nem a flecha. Nunca nem toquei, mas eu já assisti muito filme de arco e flecha. E acontecia aquela coisa, você vê aquele negócio de arco e flecha, o cara tá lá, aí eu fui estudar sobre o campeonato de arco e flecha. Eu comecei a estudar. E eu percebi que tem vários instrumentos importantes para esse campeonato. Você tem o arqueiro, porque sem o arqueiro você não tem como ter o arco e a flecha, amém? Você tem o arco, você tem a flecha, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, pastor. A aljava. E aí eu percebi, eu falei: aljava, deixa eu tentar entender um pouco melhor o que é isso. E eu fui no dicionário e entendi, através do dicionário, lógico, que aljava é um estojo sem tampa onde você coloca as flechas. Em outras palavras, aljava é o lugar que você guarda as flechas. E aí eu fui para a palavra de Deus. E você acredita que a palavra de Deus, ela fala sobre a aljava? Olha o que a palavra de Deus fala em Isaías 49, capítulo 1, verso 2. Vê que texto lindo, que coisa progressiva, que coisa maravilhosa. Ouvi-me, presta atenção, irmãos, ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, aleluia, glória a Deus. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, aleluia. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida. E me lançou sobre as nações. E me fez chegar em todos os lugares do mundo. E me fez como uma flecha polida para alcançar, para multiplicar 10.000 células, para pregar para as multidões. E me fez como uma flecha polida. E eu comecei, nossa, eu lendo esse texto foi algo progressivo. Ó. Minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Me fez como uma flecha polida. Aí o texto vai assim. E me guardou na sua aljava. Falei, meu Deus. E aí eu comecei a perceber que a aljava fala do secreto, fala do seu lugar de intimidade. Quero te falar, Deus quer te fazer uma flecha polida para você alcançar as nações, para você ir onde você nunca foi. Mas antes de você ir, você precisa passar pelo teste da aljava. Antes de você ir, você precisa passar pelo seu lugar de intimidade, porque é lá onde você constrói um relacionamento sólido com Ele. É lá onde nada te move, nada te desestrutura. Há mais ou menos 2 anos atrás eu estava passando por uma das situações mais difíceis da minha vida.
A gente foi plantar uma igreja lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Eu fiz seminário, voltei, casei. Fui plantar uma igreja lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Cheguei lá em Connecticut, a gente deu tudo que a gente tinha. Tudo. A gente tinha acabado de casar. 7 meses de casado. Eu dei tudo que a gente tinha. Eu vou te falar a verdade, eu queria vender tudo, né? Porque eu ia levantar o recurso para... Aí eu já estava prestes a vender, já quase anunciando. O Senhor falou, dá tudo. Eu falei, dou nada, nem a pau. Dá tudo. Eu falei, tá bom, eu vou dar, maior que eu, né? Cheguei e dei tudo que a gente tinha. A gente chegou a plantar a igreja, cara, estava tudo certo, tudo alinhado. A gente estava com a casa, tudo certo. Já tinha um irmão, foi meu discípulo lá nos Estados Unidos, a gente lá, tudo certo, tudo alinhado. Chegou lá, a gente passou 27 horas na imigração e foi deportado de volta para o Brasil. Não trafiquei drogas, não matei ninguém, só para deixar claro aí. Mas tinha um problema no meu visto que eu não sabia no tempo que eu estava lá. Quando eu cheguei lá, eles identificaram esse problema e me deportaram junto com minha esposa. Foram um dos piores dias da minha vida. A gente passou 27 horas, mudaram 4 turnos de policiais. Vinha um, fazia a mesma pergunta. Vinha outro, fazia a mesma pergunta. A gente foi preso por 2 horas. Preso assim, você sabe aquela prisão americana que você não é grade, aquelas luzes bem fortes assim em você? A gente ficou lá, tudo sujo, irmão. Você não tem nada diferente, tudo sujo. E eu estava sozinho nessa prisãozinha lá, e eu orava por 2 coisas. Falei, Jesus, me tira daqui, pelo amor, eu já estava cansado. Falei, ou me tira daqui, ou pelo menos manda alguém para dizer que eu pelo menos preguei na prisão, né? Igual a Paulo. E o Senhor me tirou, me trouxe de volta. Os guardas foram escoltando eu e minha esposa até a poltrona dentro do avião. Todo mundo olhando, falando, não, Pablo Escobar do Brasil está aí, né? Alguma coisa assim. Sentei e eu falei, Deus, não deixa minha esposa fazer nenhuma pergunta para mim que eu não sei responder nada. Você sabe qual foi a primeira coisa que minha esposa fez, né? Uma pergunta. Segurou na minha mão e falou, eu quero entender por quê. Eu passei em milésimos de segundo a não ter resposta para alguém que tinha a resposta mais convicta de todos os tempos. Porque Deus sussurrou no meu ouvido, não são as circunstâncias que mudam quem eu sou, mas quem eu sou muda as circunstâncias. Deus falou isso claramente no meu coração. Eu quero te falar, eu sou soberano. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu não tivesse passado pelo teste da aljava, se eu não tivesse uma vida de intimidade no secreto, aquilo tinha desestruturado a minha fé. Sabe por quê? Porque firmamentos e solitude nós encontramos no lugar secreto. Nós encontramos quando nós temos porta fechada. Porque de fato, quando nós temos a porta fechada, nós temos o céu aberto sobre as nossas vidas. Mas se nós não temos porta fechada, se nós não temos vida de intimidade, irmãos, eu quero te falar, eu tenho aprendido tanto ao passar do tempo, que existe mais valor em 1 minuto na intimidade com Deus do que qualquer aparição diante dos homens. Eu não preciso aparecer, você não precisa aparecer para que Deus lhe veja. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Eu quero te falar, existe um lugar que é o lugar que você precisa estar. É a aljava. Você já imaginou? Imagina a gente na guerra aqui, todo mundo na guerra. Estamos todo mundo na guerra com o arco e com a flecha na mão. Aí vem o exército inimigo. Aí está Deus, o nosso capitão, o nosso guerreiro mó, assim, o principal. Ele fala, vamos lá, vamos guerrear com o arco e com a flecha na mão. Ele fala, vamos lá, vou pegar, tá vindo ali, vou pegar a flecha para atirar. Aí, vai lá na aljava. Uai, mas parece que o Bruno não está na aljava. Não, eu vou ativar, vou liberar o João Paulo, vou lançar ele, vou pegar ele agora. Mas parece que a aljava não tem ninguém. Você percebe? Para que nós sejamos lançados para as nações e para alcançar os propósitos, nós precisamos estar na aljava, no lugar do secreto, que é ali que ele nos encontra. A palavra de Deus em Mateus 6 fala o quê? O Deus que ele vê no secreto, ele te recompensará no secreto. Como é que você quer ser recompensado se ele não te vê lá, meu irmão? Você percebe? Nós, como homens e mulheres de Deus que temos encargo por essa obra, nós precisamos ter uma vida de intimidade. Nós precisamos parar com a nossa organização igrejal, de fazer, mas deixar que por muitas vezes o fazer é muito maior do que o gerar. Quando nós fazemos muito no externo, mas quando nós geramos, nós construímos no interno. Nós construímos onde há realidade, onde há consistência, onde há solitude naquilo. Sabe, irmãos, eu quero te falar, uma das coisas mais importantes da vida de um homem de Deus é a sua experiência pessoal com Jesus. É a sua realidade de intimidade com Ele. Eu quero te falar, nada nem ninguém pode tirar a intimidade e a realidade que eu tenho com Ele. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode trazer o cientista mais fantástico do mundo. Você fala, nada tira a experiência que eu tenho com Ele.
Nada tira o que eu tive de experiência, o que eu tenho de experiência com Ele quando eu fecho a porta do meu quarto. E sabe uma coisa interessante sobre lugar secreto? Quando você tem realidade no secreto, qualquer lugar se torna secreto. Quando você chega, você tem realidade no secreto. Quando você chega na sua faculdade, no seu trabalho, o seu secreto se manifesta naquele lugar. Porque você tem realidade. Eu quero te falar, meu irmão, nessa manhã, você não tem como dar aquilo que você não tem. Nós precisamos buscar vida no secreto. Existe vida ali, meu irmão. Existe experiências sobrenaturais. Eu estou te falando porque eu passei uma semana trancado, escrevendo esse livro e desfrutando de coisas sobrenaturais em Deus. E sabe o que, irmão? Eu creio que nós somos uma flecha polida nas mãos do arqueiro. O arqueiro está pronto para me lançar sobre a África do Sul. Mas eu quero te falar, você não viu. Você não viu os 2 anos passados. Você está me vendo agora. Você está me vendo aqui. Eu aqui com o pastor Azemar sendo lançado para a África do Sul como uma flecha polida para alcançar aquela nação. Você não viu meus 2 anos passados. Você não sabe. Porque antes da flecha ir, ela precisa passar pelo teste da aljava. Deus, ele não é irresponsável. Ele só te lança quando existe realidade no secreto, porque você tem respaldo. E sabe o que é interessante, irmãos? No secreto você descobre identidade que você não tinha antes. No secreto você descobre personalidade sua, características, o print de Deus, o Deus printando coisas no seu coração que você não sabia antes. E sabe uma coisa que eu descobri no secreto, irmãos? É que Deus só escolhe os improváveis. Deus só escolhe os improváveis. Quero te falar, meu irmão, isso é improvável. Mas eu quero falar que Deus está te levantando como uma ferramenta de alguém que é improvável, para trazer a probabilidade dele sobre essa nação. Quero te falar, você tem orado, tem pedido isso a Deus. Eu quero te falar diante de Deus. Ele vai te levantar como improvável. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas como assim? É isso mesmo que eu estou vendo? Deus vai te honrar de uma maneira poderosa. Porque os improváveis que causarão uma revolução. Porque os prováveis, ele tem a probabilidade. É muito provável. É muito simples. É provável, não tem glória para Deus. Mas os improváveis, existe a glória para Deus. Os improváveis são aqueles que não são. São aqueles que o pessoal olha assim e fala, não, mas como assim? Ah, o Felipe vai batizar? Ah, não, você nem conhece ele, irmão. É o improvável. É aquele que não é e que Deus faz ser. E sabe, irmãos, eu quero te falar, eu tenho descoberto que os improváveis, como lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, sabe da história de Davi? História de Davi. Você sabe que tinha 7 irmãos, estava lá na casa de Jessé, o profeta Samuel chega, eu vou resumir para os irmãos aqui, aí chega na casa de Davi, o profeta Samuel fala, olha, eu vim aqui para ungir alguém rei aqui nesse lugar. Amém? Alguém vai ser ungido rei. Aí vem o primeiro, né? Lógico, o mais qualificado, o mais capacitado. Chega lá, Eliabe. Deus não é esse. E sabe o que a Bíblia fala? Samuel 16:7 fala assim, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. O profeta está falando. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. A obra de Deus está muito mais para o coração do que para o seu exterior. Não me importa, pouco me importa como você se veste, como você faz. Eu quero te falar, Deus olha para o seu coração. E é muito interessante porque eu estava percebendo que o coração, lógico, já percebi faz muito tempo isso, que o coração é um órgão exterior ou interior. Interior vem de dentro para fora. E é muito interessante porque, se nós pararmos para perceber, a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4 fala o quê? Do nosso coração que procedem todas as fontes da vida. É do nosso coração, você percebe que a obra de Deus é sempre de dentro para fora? Sendo que por muitas vezes nós aprendemos entre aspas, um ritual que por muitas vezes nós queremos fazer de fora para dentro. Deixa eu te falar, quando você tem de dentro para fora, a manifestação do poder de Deus é clara, é abundante. Porque o Senhor, ele não olha o exterior, ele vê o interior, ele vê o que está dentro do seu coração. E Deus se importa com isso, porque é de lá que procede todas as fontes da vida. E Deus olhou assim e falou, olha, não é esse, não é esse, não é esse, vê os 7. Não é esse, não é esse, não é esse. Você tem noção o tamanho da improbabilidade de Davi, do desprezo de Davi, que nem o pai lembrou dele. O profeta Samuel que teve que chegar e falar, tem mais algum filho aqui, tem? Peraí, você que é pai, eu vou ser pai em breve, vai nascer um sul-africano, em nome de Jesus. Eu vou ser pai em breve, minha esposa não está grávida, mas eu vou ser em breve.
Mas eu tive um bom pai. E eu quero te falar, você que é pai, você nunca esquece do filho. Você tem noção da improbabilidade de Davi? O profeta teve que lembrar o pai que tinha um filho que estava faltando ainda. Ele falou assim, tem algum filho a mais? Aí o pai Davi falou assim, tem um menininho lá, um moleque, que ele está lá no campo, apacentando as ovelhas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Onde há desprezo dentro da sua casa, o Senhor vai tornar honra. Onde há desprezo dentro da sua família, o Senhor vai trazer uma dupla honra. Eu quero te falar, o profeta mandou chamar o Davi, e quando ele mandou chamar Davi, sabe por quê? Eu amo o detalhe da palavra, já te falei isso. Deus, ele fez o profeta ungir Davi dentro da casa de Jessé. Sabe por quê? É porque onde há desprezo, o Senhor faz questão de tornar honra. Onde há improvável, o Senhor faz questão de levantar como provável. Eu quero te falar, se tem tido desprezo na sua cidade, é um bom sinal que Deus tem te levantado. Se tem tido desprezo sobre a sua igreja, dentro da sua casa, eu quero te falar, é um bom sinal que Deus vai começar a te levantar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Davi estava no campo. E sabe uma coisa interessante que eu pesquisei? Aquele que é no campo, que é pastor naquela época, ele apacentava as ovelhas. E é muito interessante porque eu percebi, estudando um pouco, que o pastor é um dos trabalhos daquela época mais sozinhos, mais solitários. Porque ele ia para... Sabe aquele cara que é desprezado? Aí ele ia sozinho apacentar as ovelhas. Eu não sei se você está me entendendo, mas é no sozinho que você encontra a intimidade com Deus. Você sabe, Davi estava fazendo o quê? Desprezado, apacentando as ovelhas. E aí Deus manda chamar para casa. Ele é ungido rei. Dentro da casa dele, Deus quer transformar coisas nessa manhã. Deus quer fazer dos improváveis o provável dessa nação. Deus quer fazer daquele que não tem esperança se tornar aquele que tem mais esperança para manifestar o reino dele. Sabe, meu irmão, talvez você esteja muito cansado nessa manhã. Você já fez de tudo. Deus quer te encontrar como improvável. O improvável é aquele que não tem muita expectativa em si. Davi não tinha muita... mas ele estava lá, sendo fiel no campo. E o que eu acho interessante, eu tenho pouco tempo aqui, mas o que eu acho interessante é porque quando eu descobri o prazer no secreto, meu irmão, eu queria estar no campo o tempo todo, apacentando as ovelhas. Estava assim no meio da multidão, daqui a pouco eu quero ir para casa, quero ficar um pouquinho sozinho, sabe? Eu e papai. Por quê? Porque existe prazer naquele lugar, irmãos. Existem realidades que vão sendo imprimidas em você. Sabe, eu tenho aprendido que na medida que eu vou contemplando ao meu pai, eu vou me tornando a imagem dele, eu vou me tornando a semelhança dele. É como se fosse um computador que você vai colocar aqui, que tem uma impressora que você coloca uma imagem. A imagem está no computador, ela sai na impressora. E na medida que eu vou contemplando meu pai, eu vou me parecendo mais com ele. Nós precisamos ser esses que contemplam o pai em espírito e em verdade, no lugar secreto, no campo. E sabe, é interessante porque Davi foi chamado, chegou lá, o pai ungiu ele rei. O profeta ungiu. E aí Jessé falou, meu Deus, como assim? Preste atenção. Toda vez que a unção for derramada, vai sempre existir um Golias para combater. É muito interessante porque depois que Davi foi ungido, veio o gigante Golias, 3,5 metros de altura, tá? Força do homem, rapaz, 3,5 metros de altura, passou 40 dias e 40 noites desafiando o exército de Israel. Tem homem aqui, tem? Aí o pai chegou assim e falou assim, eu vou mandar os meus filhos. Pensa comigo, irmãos. Quem foi levantado, quem foi ungido? Foi Eliabe, não foi? Foi Davi. E o que foi que o pai escolheu depois da unção? Foi Davi? Não. O pai chegou e falou assim, eu vou enviar Eliabe. Porque é o que mais é qualificado. Mais uma vez Davi foi desprezado. Mais uma vez Davi foi colocado de campo. Mais uma vez Davi foi aquele que estava do lado. Presta atenção, eu estava falando para os irmãos ontem, tem algumas coisas que é pão fresco do céu, você percebe? Eu quero te falar, tem um pão fresquinho chegando aqui, presta atenção, olha aqui para mim. Davi, ungido rei, veio o gigante, era a oportunidade de ele ser uma flecha polida para ir vencer o gigante. Concorda comigo? Ele era ungido, ele que foi ungido, Deus escolheu ele. O pai mandou Eliabe. Aí você é de Minas, você vai entender isso facinho. Aí o pai disse assim, Davi, vai lá na guerra, porque tem um queijinho de Minas, um pão de queijo. Você enviar para os seus irmãos. Você sabia que o pão de queijo veio lá de Davi, né? Você é empreendedor, você vai abrir uma empresa, pão de queijo de Davi, aleluia.
E Davi chegou lá, Davi mineiro, que só falou, uai, pai, uai, sou trem bom, uai, eu vou. Sabe o que eu aprendo com isso? Por muitas vezes nós somos cheios de murmurações. Davi foi ungido rei. Ele podia muito bem bater no peito e dizer assim, não, esse não é meu papel de entregador de queijo, não. Eu sou o rei dessa nação. Eu que era para estar lá vencendo o gigante. Eu era que era para estar lá fazendo as coisas. Eu é que sou bom. Eu sou muito qualificado. Eu fui ungido e estou aqui entregando queijo. Para com isso. É tempo de você aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado. Davi chegou e falou assim, pai, me dá o pão e me dá o queijo que eu vou lá. Sabe por quê? Porque Davi tinha a revelação de aproveitar as oportunidades que Deus dá. Pode parecer pequeno hoje, mas deixa eu te falar uma coisa. Pega o queijo e vai, abençoado. Pega o queijinho e vai. Davi pegou o queijo, chegou lá. Quando ele chegou, Eliabe falou para ele, você está fazendo o que aqui, moleque? Você é menino, volta para lá, você não vai conseguir fazer nada. Davi olhou para Eliabe e falou, bacana, beleza. Deu uma meia volta. Chegou no rei Saul. Falou, olha, é o seguinte. Esse gigante está desafiando aí, esse povo, ninguém quer ir lutar contra ele, eu vou. Saul olhou para Davi. Aí vê que coisa interessante. Olha o que Saul falou para Davi. Davi chegou para Saul e falou assim, deixa esse gigante comigo, Saul. Pode deixar, eu vou vencer ele, eu vou matar ele. Saul olhou para Davi e falou, Davi, você não consegue levantar nem 10 quilos no supino reto, meu amigo. Você vai vencer o gigante como? Você não vai conseguir, Davi. Não vai ter condições, vai ser impossível. O que me chamou a atenção foi a resposta de Davi. Respondeu Davi a Saul, presta atenção. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, o leão e o urso, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Quando eu li essa palavra, o Senhor falou no meu coração, qual respaldo você tem tido quando ninguém tem visto? Porque antes de vir um gigante, Deus precisa ver o seu testemunho com leão e urso. Sabe, 1 Samuel, essa é a primeira vez que aparece Davi mostrando algum feito que ele fez. Sabe por quê? Porque Davi não era por aparência. Ele não ficava, matei um leão e um urso. Viu, pessoal, quero falar aqui para os irmãos que eu matei um leão e um urso. Não, ele tinha feito isso no lugar secreto, no lugar de intimidade. Quando ele foi colocado diante da situação, ele chegou para o rei e falou assim, olha, eu quero te falar com todo respeito, mas eu tenho respaldo. Ele acabou essa frase falando assim, este incircunciso filisteu será como um deles, pois afrontou o exército do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós queremos vencer as nossas batalhas dentro da batalha. Nós vencemos os gigantes da vida, meu irmão, antes de entrar na batalha, liberando a palavra criativa. A palavra criativa está sempre disposta para mim e para você. Davi não estava nem na guerra, mas ele estava falando, este circunciso filisteu será como um deles. Ele cairá, morrerá, e o nome do Deus vivo será glorificado. Nós precisamos ser esses que liberam a palavra criativa. E disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, 3 fala o quê? Deus, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É a palavra que sustenta todas as coisas. Qual palavra criativa você tem liberado? Qual palavra você tem gerado? Como que tem sido a sua posição diante disso? As circunstâncias vêm, os gigantes vêm. Se não, eu vou entrar na batalha, vai dar certo, talvez até dê. Não, meu irmão. Esse gigante já está vencido, a minha igreja vai avançar, eu vou crescer, vou multiplicar célula, vou batizar pessoas. O Senhor está nisso, porque a palavra criativa tem que ser liberada o tempo todo. E Davi venceu o gigante Golias ali, naquele momento. E sabe de uma coisa? O gigante chegou, Davi chegou fino. Eu tenho que correr aqui. O gigante chegou fino. Ali, Davi olhando para ele, falou, esse moleque vai me vencer? Vai não. Ele liberou uma palavra para Davi falando assim, você vai morrer agora. Eu vou pegar as suas carnes e vou entregar para as aves dos céus.
Em outras palavras, ele falou: eu vou estraçalhar você, moleque. Você está fazendo o que aqui? Davi olhou para ele e falou assim: você vem contra mim com escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Toda vez que vier uma imagem, que o diabo, que as circunstâncias te lançar uma imagem, é tempo de você lançar uma contra-imagem. Minha esposa esses dias acordou. Falei: uai, que isso? Dei um abraço nela assim, falei: que isso, amor? Eu sonhei que você morria. Falei: tô vivo, voltei a dormir. E depois eu comecei, estava com muito sono, depois eu conversei com ela, falei: olha, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, fique em paz. Lançaram uma contra-imagem, eu fui lá e lancei lançaram uma imagem, eu fui lá e lancei uma contra-imagem, está tudo resolvido. Você percebe? Nós precisamos ser esses. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa construir esse respaldo no secreto. Você precisa construir essa realidade no secreto, foi o que Davi fez. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a realidade do secreto. Ele esperou o momento certo de ser levantado, ele esperou o momento certo de ir para vencer o gigante, ele viveu uma vida íntima com ele. E para finalizar, esse poder da palavra criativa vai nos levar aos lugares que nós não imaginamos ainda. Davi venceu o gigante Golias com uma imagem, liberando, dizendo assim: esse incircunciso filisteu será como um deles, ele vai morrer, porque eu tenho o Deus vivo dentro de mim. Eu quero te falar, finalizando, e chamando o irmão do louvor aqui, para fazer um solinho. Você já tem tudo o que você precisa, a saber, Cristo Jesus. Se nós entrarmos nessa revelação com ousadia e intrepidez, nós vamos mudar esse país, essa nação. Nós vamos ser aqueles que são, de verdade, são luzes no meio desse mundo. Se nós tivermos essa revelação que nós temos tudo que nós precisamos. Colossenses capítulo 1, verso 27 fala o quê? Cristo em nós, em vós, é a esperança da glória. Eu amo as preposições. Eu aprendi na 8ª série: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sob, sob, trás. São todas as preposições. Minha professora me fez decorar todas elas. Eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus fala: Cristo conosco. Para mim, Cristo em. Ele já está contido dentro de você. Você já tem tudo o que você precisa. Você precisa desfrutar desse relacionamento. Você precisa desfrutar dessa graça, desse mover, dessa vida que flui no lugar secreto. Você precisa ser encontrado na aljava, para que Deus possa te lançar como uma flecha nas mãos do arqueiro. Eu quero te falar, como é que você quer ser lançado se Deus não consegue te encontrar na aljava, meu irmão? Nós precisamos ser uma geração que constrói. Nós não vencemos coisas nessa geração com palavras. Nós vencemos com joelhos calejados. A gente constrói essa realidade. Eu quero te falar, nós vamos impactar as nossas igrejas. Você crê nessa palavra? Fica de pé no seu lugar. Quantos aqui querem passar pelo teste da aljava? Eu quero te falar de forma profética o que aconteceu comigo. Você vai ter um desejo sobrenatural de viver o secreto de Deus. Sabe aquela fome e sede por mais dele? O Senhor vai começar a gerar isso de uma forma tão grande, mas tão grande. Isso vai te trazer impressões, isso vai te trazer uma característica, isso vai trazer uma realidade sobre você. Deus vai começar a ministrar coisas no seu coração que vão ser tão fortes, mas tão fortes, que tudo aquilo que você construiu no secreto, o Senhor vai manifestar no externo. Os improváveis. Tem algum improvável aqui nessa manhã? Tem algum improvável que as pessoas olham assim: esse cara aí não vai dar em nada, não. É mais um. É mais um que não vai conseguir nada. Eu quero te falar, são esses que o Senhor escolheu. Porque os que não são causarão a revolução. São os que não são que manifestarão a glória e o poder de Deus. Eu quero te falar, meu irmão, com toda a ousadia. É tempo de nós desfrutarmos dessa unção. É tempo de desfrutarmos de Cristo em nós. Por isso, para a gente acabar, eu queria fazer um convite a você, que você fechasse seus olhos no lugar onde você está. Eu queria que você fizesse um compromisso com seu pai. Fala assim: Deus, eu quero ser mais intenso no meu lugar secreto. Pai, eu quero nesse lugar, nesse teste da aljava, descobrir realidades que vão mudar a minha geração, vão mudar a minha vida.
Ah, Espírito Santo de Deus, nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós sabemos que há um rio que corre dentro do nosso quarto, dentro do nosso lugar secreto, e nós queremos ser encharcados por essa água. Nós queremos ser encharcados por essa realidade de vida. Nós queremos ver a Tua manifestação. Nós queremos ver os improváveis derrubando os gigantes, os improváveis sendo ungidos onde há desprezo, os improváveis sendo ungidos dentro da própria casa onde ninguém esperava. Senhor Jesus, nessa manhã, ah, papai, Cristo em nós, a esperança da glória. Você já tem tudo o que você precisa. Você já tem tudo o que você precisa. A saber, Cristo Jesus, Ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele está te chamando hoje para sair de trás das malhadas e ser ungido. Ele está te chamando hoje para sair de trás das malhadas e ungir pessoas na sua igreja. Se derrame, se quebrante. Fala isso para Ele. Fala: Jesus, eu quero entrar na aljava. Eu quero descobrir vida. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és. Oh, Jesus. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Você precisa ser apaixonado por essa presença. Teu sorriso é vida em É isso que vai te sustentar no teu ministério. Não são os irmãos da sua igreja, não são as situações, é o secreto, é a sua intimidade com o seu Pai. Em Ti, É Ele, é Ele. confio em Ti. Leva-me mais fundo, É tempo de profundidade. leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. O Espírito de Deus quer levar você para esse lugar secreto. Esse lugar de intimidade, onde você, essa flecha polida, vai ser polido pelo Senhor. Dia após dia, Ele está nos cercando com a sua bondade. E talvez você ache que Deus está disciplinando você. Não, Ele não está. Ele está polindo você. Porque o Pai, lá de Hebreus capítulo 4, diz que Ele dá uma polida, ou Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. É muita graça de Deus, Deus polir essa flecha que é você. Por isso eu quero finalizar essa reunião, dando para você o entendimento
de que é nesse lugar onde Deus pode guardar você para usá-lo mais adiante, antes de ser colocado lá, é necessário ser polido. Mas a maneira antiga que você pensava, talvez que Deus polisse, era através da tribulação, enviando doença. Não, o Senhor não faz mais isso. O Senhor não faz isso, nem nunca fez. Talvez você achava que Ele fazia. Ele cerca-nos da sua bondade. E a sua tribulação é apenas um polimento para ser mais usado pelo Senhor. Coloque a mão no seu coração. Fale para Cristo desse tempo que você está vivendo. Se por um acaso Ele tem polido você, é para que essa intimidade seja real. Fala para Ele: Senhor, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo, Senhor. Essa tribulação, essa dificuldade é apenas o polimento do Espírito Santo para lançar você mais alto, para lançar você para lugares mais altos, para ministrar sobre você uma unção específica, para tocar onde você nunca tocou, porque essa intimidade é real. E tudo o que eu mais quero é te ver, Senhor. É o Senhor. Oh, é o Senhor. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu sou uma flecha polida nas mãos do Senhor, e eu quero ser lançado a lugares mais distantes, que eu ainda não cheguei. Usa-me, Senhor, para os teus propósitos, nessa cidade, na minha família e nessa geração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia.